falta de um bom relacionamento. Entendi. Quando está pesado, mesmo sendo cristã, quando a vida está pesado demais, o fardo está pesado demais, ela deve procurar ajuda. Legal. Carla, já foi um tabu maior, né? Essa questão da terapia, por exemplo, as pessoas, algumas pessoas eram contra, até psiquiatra, psicólogo, psicanalista, qualquer tipo de terapeuta. E falavam que é porque não tem fé, ou é porque é o diabo, é porque não sei o que e tal. Havia uma demonização, assim, uma espiritualização, sobre isso. Eu acho que hoje menos, até pastores fazem, né? Passam por terapia e tal, são indicados pelos médicos para fazer isso e tal. Ainda tem resistência? Não tem? Você sente isso? Você que está lá na ponta, né? Tem pastor que passa com você? Há um preconceito, assim? Não? Como é que é essa questão? Sim, pastor, apesar de estarmos em pleno 2025, ainda existe um grande preconceito sobre isso. Existe uma fala inicial de quando você fala, vai num psiquiatra, porque talvez você precise de uma ajuda medicamentosa junto com a terapia, já fala, não, eu não sou louco, né? Não vou passar no psiquiatra. E aí, muitas vezes, a gente está fazendo um atendimento pastoral, porque vale ressaltar que é bem diferente um atendimento pastoral para um atendimento terapêutico. E aí, a gente indica, fala, olha, apesar da gente estar te acompanhando aqui de forma espiritual, você precisa de uma ajuda profissional. Vamos traçar essa diferença. O que é um atendimento ministerial, pastoral, de uma terapia? É a abordagem? É a abordagem, pastor, porque assim, nem todos os pastores estão preparados para lidar com traumas, com abusos, com coisas que vêm lá do passado. Ou até mesmo uma coisa recente, mas a pessoa não consegue lidar. Então ela está se sentindo fraca na fé, aí o pastor ele vai dizer, vamos orar, vamos entrar no propósito de oração. Mas na verdade nem tudo é espiritual, a gente precisa entender que muita coisa é comportamental. E aí o espiritual a gente resolve com jejum, oração, busca de Deus e tudo mais. E o comportamental a gente trata com a terapia. E aí quando a gente lança essa ideia da terapia, muitos cristãos ainda vêm com a ideia de, não, peraí, Jesus é o meu maior terapeuta, é o meu psicólogo. E eu não tenho dúvida disso, tenho completa convicção. Porém, o comportamental tem que ser tratado de forma comportamental. Então, da mesma maneira que quando você tem um problema no coração, você procura um cardiologista. Quando você tem um problema emocional, você procura um psicólogo, um terapeuta para te ajudar nessa mudança, nessa fase, nessa mudança de pensamento, de abordagem, superar trauma, superar passado. E agora a gente tem, graças a Deus, uma boa parte das pessoas, inclusive eu atendo bastante líderes no Brasil todo e fora do Brasil, que já estão adotando a linha da terapia, já entendem a importância de cuidar dessa parte comportamental separadamente e tem indicado também para os seus fiéis, para os membros da sua igreja, o que é uma bênção, graças a Deus. Cibele, você acha também que era um tabu maior, mas ainda não é? Porque para mim é uma coisa resolvida, mas ainda é tabu para você que está na ponta? Eu acredito assim, eu concordo com tudo que ela falou mesmo, porque é desta forma, mas já diminuiu muito, mas ainda persiste em alguns lugares, algumas denominações, alguns pastores ainda resistem a esse tipo de tratamento. É aquela coisa de falar assim, isso é do diabo. Sabe, aí, infelizmente, em pleno 2025, ainda encontramos essa resistência em algumas pessoas. Mas, como foi dito, a grande maioria já tem aceitado, porque não é fácil você carregar fardos, traumas. Aquilo vai, durante a vida, gera muitas consequências. Então, a gente tem visto esse aumento, mas eu ainda encontro resistências. Da pandemia para cá, também a ideia do atendimento online, que nesse caso da terapia não tem praticamente diferença de estar num consultório ou estar com a tela ligada. Eu acho que tem alguma diferença, mas é uma diferença muito pequena, né? Você tem implementado isso nas suas terapias? Qual é o percentual de online, qual é o percentual de... Eu notei que presencial é maior.
as pessoas elas querem muito contato. Elas não querem. Elas precisam desse contato. E online era ótimo, resolve também atendo online, mas eu acredito assim, como eu atendo muita mulher, elas sentem necessidade desse contato, de estar junto ali, me vendo e eu falando e a gente trabalhando aquelas questões. Essa é a principal diferença, é o acolhimento. No presencial você tem um acolhimento de poder oferecer um lencinho, de tocar na mão quando a pessoa permite, Dar um abraço, Dar um abraço, exatamente. Mas eu, por exemplo, eu só faço atendimentos online, mas eu consegui adaptar, me refazer, né, na pandemia, junto com um monte de outros profissionais, e eu consigo também fazer esse acolhimento mesmo através das sessões online. Por exemplo, eu tenho pessoas lá dos Estados Unidos, Nova Jersey, Massachusetts, e que a gente consegue ter o mesmo resultado de atendimento, eu consigo fazer o acolhimento, porque pela tela você consegue ver o olhar da pessoa, você consegue ver se ela está chorando, se ela está sorrindo. Tem pacientes que falam, não quero ligar a câmera. Não, então não vai funcionar, eu preciso te olhar, eu preciso ver a sua fisionomia, eu preciso olhar nos teus olhos. Porque os olhos são a janela da alma, né? Não tem jeito, a gente consegue perceber. Verdade. Quanto tempo demora, por exemplo, eu quero fazer uma terapia, sei lá... É que são N motivos, né? Mas, por exemplo, sei lá, eu tô no começo de uma ansiedade, eu tô percebendo que eu tô depressivo, quero fazer uma terapia. Quanto tempo demora? Porque eu sei de pessoas que faz há anos e também sei de pessoas que fizeram, sei lá, 3 meses e se resolveram. Tem uma regra? Como que é? Olha, eu acredito que não tem uma regra, porque depende de casos e casos. Eu não sei no caso dela, mas eu inicio pedindo 12 sessões. 12 sessões. É o mínimo. Por isso que eu quis escolher esse método específico. Já tinha trabalhado com outros e assim, eu tive um resultado muito bom. 12 sessões. Com esse processamento generativo. Então, mas pode ser que em 12 sessões não está resolvido, aí não vamos está, para mais 12, seria não isso? está, e aí a gente prolonga. Mas normalmente eu faço assim, eu acredito na terapia de resultados. Então, ela não passa de 5 meses, 6 meses, não acontece. Mas tem paciente que não quer largar, né? Tem, aí é outra história. Aí já é outra história. Cara, me fala aí como que é. Por exemplo, ela estava falando da abordagem dela, né? A forma como ela trabalha é um tipo de abordagem. A minha abordagem é a psicanálise. Assim como tem o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Isso. Então, assim como todas as outras profissões, existem vários métodos para se trabalhar na terapia. Cada um vai se adaptar a um. A psicanálise, por exemplo, ele é um tratamento mais longo, porque a gente vai abordar a ideia desde lá do início, do seu passado. Eu costumo dizer assim, vocês me trazem as pecinhas do quebra-cabeça e a gente vai montando até chegar no cenário atual da pessoa. Porém, eu também tenho um curso de terapia cognitivo-comportamental, onde nós trabalhamos com planilhas. Eu entendo o seguinte, o seu passado é muito importante para mim, porém eu preciso trazer um resultado já imediato para a pessoa. Não adianta eu só ficar ouvindo quais são suas dores do passado e continuar te vendo ali parada, sem continuar a procurar emprego, sem continuar aceitando uma promoção, porque você não se sente digna, você não se sente capaz, não se sente merecedora. Então eu falo que eu sou uma psicanalista Frankenstein, que eu misturo um pouco das abordagens. Então, vai depender também da demanda da pessoa. Alguns não querem, alguns só querem falar das dores do passado, mas aí o que eu falo? Peraí, vamos deixar o passado para trás, né? A gente precisa também permitir que essa pessoa se liberte do passado para que ela consiga refazer a sua identidade, para que ela consiga fazer um recomeço, né? Então, às vezes as pessoas elas não querem usar uma outra estratégia porque ela quer ficar presa ali naquele passado. Entra meio que num vitimismo, uma porção de coisas que a gente vai tendo que usar as técnicas para libertar essa pessoa. E aí eu vou aplicando as planilhas, vou dando tarefas para ela fazer dentro da semana, para que a gente não só se encontre lá na outra semana. Assim ela consegue ressignificar o passado e já começar a dar novos passos. Por
porque o resultado é que te traz uma motivação de continuar. Mas eu também tenho pacientes que não param, o que o senhor tinha perguntado. Não para, eu tenho uma paciente. Você quer dar alta? Você fala, tá bom, tá de alta. Eu tenho uma paciente que está comigo há 4 anos. Ela fala, não me abandona. É o meu momento. É o momento da terapia, é o momento onde ela pode falar o que ela quer. Ela pode ser ela mesma, ela fala o que ela pensa, sem ter medo de ser julgada. Ela tem a oportunidade de se ouvir. Então ela fala, nossa, eu não tinha pensado nisso antes. Eu não abri a boca, eu não falei nada. Às vezes eu falo, né? Dou uma ideia, olha, segue por esse caminho. Mas às vezes ela fala, caramba, eu não tinha pensado. Agora que eu me ouvi, eu acho que eu posso seguir por essa linha. O que você acha? Então elas não querem, ao momento delas, elas querem continuar ali. Com casais é um período mais curto mesmo. Ela fica ali 5, 6, no máximo 10 sessões. Depois a gente já dá alta para que eles consigam continuar sozinhos. Você também trata casais? A gente trabalhava com casais. Agora eu estou mais no foco de mulheres. De mais mulheres. Tem muita mulher precisando de ajuda, bastante. De todas as idades, de todos os níveis. E quando a mulher, o problema é conjugal, mesmo assim você não traz o cara para a sessão, sim, o trago, marido. Sim. Aí você traz, mas a ideia é que você está tratando ela, né? Isso. Primeiro eu trato ela porque há uma mudança muito grande do começo, do início do tratamento ao final. Então, ela mesma se percebe em coisas que ela mesma fazia para o relacionamento não dar certo. E tem coisas também que ela abre os olhos para ver que o tratamento não está bom. E o que vocês fazem quando dá vontade de bater no paciente? Eu dou graças a Deus por ser online. Eu faço online também, é o que eu estava falando, né? Quando é fora do país, quando é fora da cidade, aí a gente faz online, não tem como. Porque a questão do terapeuta também é muito importante, essa empatia. Tem pessoas que têm um terapeuta do lado, um psicanalista, mas se identificou com aquele que está lá do outro lado. É uma questão muito... Então, é difícil, mas a gente contorna. E a pessoa que... Eu imagino assim, né? Não sei. Mas, por exemplo, tem gente que está totalmente desconectada da realidade, mas acha que a realidade dela, aquilo que ela está vendo, é a verdade. Então, como que faz? Quanto tempo demora para trazer essa pessoa para o centro? E todas as vezes vocês conseguem ou não? Tem gente que depende do paciente também. Olha, eu tenho, como eu falei, eu acho que cada caso é um caso, cada método é um método, mas eu tenho tido resultados excelentes, assim, já na primeira, segunda sessão, de aquela coisa da linguagem, da leitura comportamental, da leitura da pessoa. Aí você vai trazendo aquilo para ela de uma forma e ela vai se achando, ela vai se encontrando, e no segundo atendimento eu já consigo notar diferença de quando a pessoa chegou. Mas isso depende muito também do quanto essa pessoa quer mudar. Porque tem muitas pessoas que fazem a terapia para encontrar o problema no outro. E quando ela se depara com a própria realidade e a gente tem que falar para ela, olha, a forma como você está pensando, como você está agindo, não condiz com o tipo de relacionamento que você quer ter. Então, não adianta ficar colocando a culpa no outro sem você mudar o que precisa ser mudado em você. Isso não só nas terapias de casais, mas também nas terapias individuais. Porque tudo é relacionamento, pastor. Um relacionamento interpessoal e relacionamento intrapessoal. Então, o relacionamento no trabalho, com os filhos, com os amigos, tudo é dentro da igreja, tudo é relacionamento. Então, às vezes a pessoa ela vem... Ó céus, ó vida, ó azar, ninguém me ama, ninguém me quer, tá todo mundo da igreja me deixa de lado, ai, meu marido é grosso, meu filho não gosta de mim. E quando a gente começa a fazer a terapia, começa a perceber que o comportamento dessa pessoa está totalmente equivocado. Ela é uma pessoa grosseira, ela é uma pessoa ríspida, é uma pessoa totalmente tóxica. E aí, se ela não estiver disposta a mudar, demora um pouco mais do que essas 2 sessões para a gente poder convencer essa pessoa que as atitudes dela estão erradas. Quando ela chega falando, eu estou errada, é mais fácil. A maioria eu tenho tido tem essa resistência, ou a maioria vem para a terapia aberta a mudar? Ou a maioria acha que o erro está em outras pessoas? A maioria vem aberta a mudar, pelo menos os que eu pego, vem aberto a mudanças, vem aberto a trazer novos resultados para a vida delas. Porém, eu tenho muitos casos de pessoas que a gente consegue encontrar a raiz do problema, porém ela não quer se desvincular dessa raiz. Então, por quê? Porque enquanto ela estiver presa a este problema, ela
é a vítima da situação, então ela não precisa mudar. Ela transfere a alegria, a felicidade dela para uma outra pessoa, para uma outra situação. É muito confortável, né? É muito confortável. Cibele, eu te cortei, desculpa. O que você ia falar? Não, eu ia falar isso mesmo. É que eu tenho tido bons resultados, mas às vezes acontece de não conseguir. Quando eu trabalhava em outro método, eu tinha mais dificuldade. Com este método, eu tenho tido melhores resultados. De achar a causa raiz do problema, de ver assim, aonde está mesmo o centro da questão, quando ela vem querendo terceirizar o problema, quando ela vem com vitimismo, né? Então a gente consegue identificar e já falar, porque terapia é isso, sem julgamento e poder ser aberto. Falar, você está disposto a ouvir? Você está disposta a ouvir o que está acontecendo e relatar ali para ela tudo que está, ou para ele, para ela, para o casal, o que está acontecendo. E nesse caso, por exemplo, você falou uma coisa interessante, né? Terapia sem julgamento, tal. Às vezes você ouve coisa que a pessoa está fazendo, na verdade, é uma coisa, tipo, horrível. Sei lá, eu vou chutar aqui, sei lá, pedofilia, sei lá, alguma coisa assim. Ou então um roubo, sei lá, não sei. O que fazer numa situação quando aparece na terapia? Pode ser o seu paciente ou alguém envolvido com ele, ela fala do marido, ou o marido, sei lá. E aparece um BO, assim, de tarja preta. E agora? Olha, é como ela estava falando no início e a gente tem que separar as três coisas. Corpo, alma e espírito. Então eu como pastora, como terapeuta, como pessoa. Então quando você ouve um BO desse, que já aconteceu... É sem julgamento realmente. Ela está ali para ser tratada. Porque se ela buscou ajuda, é porque ela quer mudança. Principalmente em áreas pesadas assim. Então, ali a gente separa, trata, mas não deixa de citar o que está errado. E biblicamente errado se é cristão. E aí? Carla. A gente precisa sempre lembrar qual que é o nosso papel dentro da terapia. Igual ela falou, é sem julgamentos total. Então, ao primeiro momento, a gente acolhe a pessoa, depois a gente vai fazer com que ela entenda que aquilo é errado, até o ponto dela mesma falar, não, eu preciso parar com essa situação. Eu não posso mais, eu não me aceito mais nessa versão de fazer essa coisa horrível, eu não vou mais, não quero mais ser esse tipo de pessoa. Mas, de forma nenhuma a gente pode vir com uma denúncia, a não ser, por exemplo, já atendi adolescentes, né? E o adolescente, ele sempre tem medo de falar a verdade, porque acha que a terapeuta vai contar para os pais, né? Mas não pode, a gente não pode falar absolutamente nada, nem o que os pais falam sobre eles, porque sempre a primeira sessão é com os pais, e nem o que eles falam. Agora, por exemplo, se eu tenho uma situação que já aconteceu, a adolescente, ela tinha pensamentos suicidas. Então é uma coisa muito séria, eu não posso deixar somente entre eu e ela. Então o que eu faço? Eu também não tenho o direito de chegar na mãe dela e falar, a fulana está querendo cometer o suicídio. O que eu faço? Eu trabalho com ela para mostrar para ela qual é a importância da mãe dela, dos pais saberem desses pensamentos. Em primeira instância, você tenta fazer ela falar para a mãe. Graças a Deus, eu nunca tive problemas da pessoa não querer. A gente consegue fazer esse convencimento de mostrar que é a melhor maneira através das técnicas que a gente usa, e aí eu trago a mãe para uma outra sessão e a gente faz essa mediação. Porque se ela for contar para a mãe, o resultado não é o mesmo do que ela vir para uma sessão com a mãe, com os pais, e eu fazer essa mediação. É igual de casal. Se você conversa uma coisa com a sua esposa, só vocês dois, vai virar discussão. Se vem para uma mediação, vira uma solução de problemas. Então, a gente entra com a mediação dos conflitos. Então, acontece muito, mas a gente consegue contornar ali. Qual o percentual, não sei se você já parou para pensar nisso, das pessoas que entram numa terapia e se resolvem e das que não se resolvem? Porque imagino que só Deus para fazer funcionar tudo, né? Então, nem todo mundo que vai alcança o que busca por N motivos. Pode ser que a culpa é dela, pode ser que é a terapia, a terapeuta, a abordagem, o companheiro, sei lá, alguém, alguma coisa. Mas qual que é o percentual, basicamente, se você não pensou nisso ainda, mas tipo assim, de cada 10, quantas pessoas se resolvem ali e falam, puxa, isso aqui foi um divisor de águas para mim? Eu não sei, nesse caso, comigo eu tenho tido assim, olha, eu vou chutar assim,
85%, vai. Legal. Porque tem sido poucos os casos que não tem, que tem voltado com alguma recorrência, alguma coisa, tem sido pouco. Entendi. Eu tenho tido, assim, um resultado excelente, graças a Deus. Ainda com casos como ela estava falando, porque é complicado mesmo esse assunto de ser um suicídio, de ser mas eu tenho tido bons resultados. Que bom, Cibele. E você, Carla, como é que é essa? Eu acredito que a maior parte realmente consegue uma mudança, porque parte do princípio que a pessoa que procura uma terapia, ela já está querendo buscar uma mudança, ela já está incomodada com aquilo, ou com algo que estão fazendo para ela, ou a forma como ela se sente, ou o vazio, a procrastinação, ela não conseguiria ir adiante na vida dela. Então ela já está buscando uma forma de mudança, ela só não sabe como. Então ela vem procurar essa ajuda, a gente pega na mão e vai junto. Porém, tem aqueles que querem... A gente, infelizmente, vive uma era de fast food, de coisas rápidas, de resultados instantâneos. Então, ainda existe aqueles que vêm achando que com uma sessão de terapia vai resolver os seus problemas. E aí a pessoa tem 30 anos, dos 30, 25 é cheio de traumas, cheio de dores, cheio de fracassos, e ela acha que em uma sessão de terapia vai mudar. E quando ela percebe que ela tem que mudar a forma de pensar, a forma de agir, que ela precisa ressignificar o passado, que ela precisa tomar a decisão de deixar algumas coisas para trás para seguir adiante, ela desiste. Porque não tem forças, às vezes, ou porque ela quer realmente só um resultado rápido, ele resolver ali só. E é um processo, pastor, não tem como, tem que passar pelo processo, mesmo que seja 12 sessões, ou que seja 6 meses, ou que seja 3 anos, a pessoa ela precisa respeitar o seu processo, e cada um é um tempo.